Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Quero abençoar o seu dia, quero abençoar a sua semana, declarando sobre a sua vida a Palavra de Deus, como eu sempre gosto de fazer, e eu acho esse texto fantástico, tão completo para abençoar nosso dia, que é o Salmo 23, versículo 6. Certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Tudo que nós precisamos é da bondade e da misericórdia do Senhor. Muitos pensam sobre Deus ser justo, Deus é amor, tudo isso são atributos de Deus, certamente. Mas bondade e misericórdia, é maravilhoso você saber que pode contar com esses atributos de Deus, essa essência de caráter de Deus que se manifesta em nosso favor. Bondade e misericórdia. Precisamos de misericórdia todos os dias. Todos os dias precisamos da bondade de Deus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 13. Salmos 69, versículo 13. Então, se você puder, acompanhe comigo a leitura, se não, essa referência estará na descrição do vídeo para a sua consulta sempre que você puder e quiser consultar. Então, vamos ao texto. Salmos 69, verso 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente de águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Que palavra, que clamor intenso que o salmista apresenta aqui diante de Deus. O Salmo 69 todo é um salmo de muita riqueza espiritual. Leia, toma essa palavra aí como referência para o seu dia, leia o capítulo todo, nós pegamos apenas um trecho aqui e você vai desfrutar de um alimento espiritual muito poderoso. Mas aqui o salmista diz: quanto a mim, porém, Senhor, a ti faço uma oração em tempo favorável. O que é o tempo favorável de se fazer uma oração? Todo tempo devemos orar a Deus. Todo instante devemos falar com Deus. A oração, como eu sempre digo, é a principal ou uma das maiores expressões da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. E o que é orar em tempo favorável? É saber que sempre é tempo favorável de orar a Deus. Porém, eu destaco que é favorável você orar a Deus antes do tempo da angústia. É favorável você orar a Deus antes do tempo das lutas e das dificuldades e dos sofrimentos. É favorável você clamar a Deus quando tudo está muito bem. É favorável você se colocar na presença de Deus, sendo dependente de Deus para te orientar, para te guiar, no tempo em que todas as coisas estão fluindo muito bem para você. Porque quando nós estamos passando pelos apertos da vida, nós oramos com muita intensidade. Quando nós estamos passando pelos perrengues, como diria minha avó, passando pelos perrengues da vida, nós clamamos a Deus com muito mais facilidade. Não facilidade no sentido de estarmos vivendo a facilidade, mas porque a dor nos leva a clamar a Deus. O sentimento de desamparo, o sentimento de muitas vezes não saber o que fazer, nos leva a clamar a Deus com muito mais intensidade. A dor nos aproxima desse lugar de dependência com muito mais facilidade do que o tempo em que nós estamos vivendo a calmaria, vivendo a bonança, vivendo os tempos favoráveis. E aqui o salmista diz
que a ti, em tempo favorável, faço a minha oração. Como que nós temos que entender isso? Como alguém que depende de Deus. Seja no tempo da bonança, quando as coisas parecem estar bem, você está vivendo algum tipo de fartura, as bênçãos chegaram na sua vida, ore a Deus. Pergunte a Deus o que Ele pensa sobre o que você está fazendo. Fala, Deus, o que o Senhor espera de mim nesse tempo? Deus, onde está a tua presença junto comigo? Senhor, onde o Senhor quer que eu direcione a minha vida, as minhas decisões, os meus recursos, os meus bens? Isso é orar em tempo favorável. Saber que nesse tempo de bonança, esse tempo de abundância da nossa vida, é mais fácil nós nos afastarmos de Deus, porque nós podemos nos apegar às bênçãos, nos apegar às coisas boas que estão acontecendo. É um momento de crescimento na sua vida, é um momento onde as coisas estão fluindo, é tempo favorável. Não espere chegar o tempo do desafio, da luta, do sacrifício, porque certamente vai chegar. Certamente vão chegar situações. A Bíblia fala que nós vamos passar por lutas. Isso é a realidade de todo ser humano que pisa a face dessa terra. Vivemos num mundo que é caído. Houve a queda do homem e desde que o homem caiu, vivemos num mundo com muitas tribulações, com muitos problemas. Todos nós somos passíveis de enfrentar lutas das mais diversas naturezas. Mas devorar a Deus em tempo favorável. Eu tenho que entender que não porque eu esteja esperando o mal chegar, não porque eu esteja esperando o tempo ruim chegar, mas para que eu tenha já como que uma provisão na minha vida espiritual quando esse tempo chegar. Eu não estou profetizando situações ruins e difíceis na sua vida, mas talvez você já esteja vivendo situações difíceis. Talvez o seu momento é um momento de muita angústia. Talvez você está passando por uma escassez, um conflito familiar, um momento de enfermidade, angústias, depressão. Talvez o seu momento é um momento ruim. Saiu do lugar favorável. É tempo de clamar a Deus também. É tempo de pedir socorro a Deus. Não é porque no tempo favorável você se esqueceu de Deus ou você deixou as coisas passarem que Deus não vá socorrer você nesse tempo. Deus não age dessa forma. Deus não é mesquinho na sua forma de agir. O texto fala aqui, olha, o salmista diz, pela riqueza da sua graça e pela tua fidelidade em socorrer. Deus não vai cair do trono se você nunca buscou Ele por nada e na hora que você está passando a luta você vier buscá-lo. Deus não vai se incomodar com isso. Muito pelo contrário. Deus é presente. Deus se relaciona com o homem. Ele está pronto para te socorrer. E entenda uma coisa, a graça de Deus, ela é um favor que nós não merecemos. Porque se Deus não estivesse apontando a graça dele na nossa direção, não havia como nós alcançarmos a graça de Deus. Não havia em nós qualquer mérito e continua não havendo qualquer mérito em nós para vivermos a graça de Deus. É Ele que aponta essa graça na nossa direção. A fidelidade de Deus é Ele que aponta a fidelidade dele na nossa direção. A palavra diz que Deus, Ele continua fiel mesmo quando nós não somos fiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, fidelidade é caráter de Deus, é imutável, Deus não muda o seu caráter. Então é importante você saber se hoje é o dia da angústia para você, se hoje é o dia da sua grande luta, se os desafios apertaram, se a angústia bateu a sua porta, se a ansiedade tem tomado conta do seu coração, se a depressão chegou e estacionou sobre a sua vida, eu quero dizer para você, hoje é dia de orar. Hoje é dia de se colocar diante de Deus, porque Ele vai remover você deste lugar. O salmista continua dizendo, né? Livra-me do lamaçal para que não me afunde. Aqui fala sobre você estar, sabe, muitas vezes atolado em problemas e situações que você não sabe como se desvencilhar disso. Fala sobre
a corrente das águas, ou seja, você está sem direção, como se tivesse perdido o controle da sua vida, e as águas da vida estão te levando para lá e para cá. E quando você está num rio, que a água começa a te levar, você vai esbarrar em pedras que estão no meio do caminho, você vai se machucar. E aqui Deus está dizendo que se você está vivendo esse momento da sua vida em desorientação, sendo jogado para lá e para cá pelas circunstâncias, o Senhor te livrará hoje, neste dia. Esse é o dia que o Senhor separou para você. E depois ele fala, que eu não seja levado para as profundezas do abismo, que ele não me engula, ou seja, que eu não caia numa profunda depressão, num lugar de tão profundo problema que eu não consiga mais sair dali. E depois fala que não se feche sobre mim a boca do poço. Se você entende que chegou ao fim, que está lá no fundo do poço, olhe para cima. O fundo do poço, olhe para cima. Que lugar privilegiado, por pior que possa parecer, olhe para cima, porque é do alto que virá o socorro para a sua vida hoje, nesse dia. Então Deus está dizendo para você, a resposta, a saída, a solução. Se você deixou passar o tempo favorável de buscar a Deus, não se importe. Há favor de Deus hoje para você. Se você se lembrou de Deus apenas nesse lugar de angústia e sofrimento, há favor de Deus para você. Se hoje, porque as circunstâncias bateram a sua porta de forma violenta e agressiva, hoje há favor de Deus para você. Se ponha na posição daquele que precisa de um Salvador, porque ele já veio ao seu encontro. Se você está até agora comigo aqui nesse canal ouvindo essa mensagem, é porque você já está sendo alcançado pela fé, está sendo alcançado pelo favor de Deus. Essa mensagem já está sobre a sua vida. Se aproprie dessas verdades e viva sob essas verdades para que você possa estar no lugar favorável novamente para a glória de Deus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu quero apresentar agora a vida desta pessoa, Deus, que está passando pelo momento do sofrimento, a angústia, a ansiedade, a depressão. Pai, essa pessoa que por qualquer circunstância da vida, seja por suas decisões erradas, ou sejam por coisas que chegaram na vida dela, das quais ela não sabe nem por que está vivendo isso, mas que hoje haja favor do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Levante esta pessoa da depressão, tira toda a tristeza do coração dela, lança ânimo, vida, fôlego de vida sobre ela. Esse que está vivendo ansiedade, pacifica o coração dessa pessoa, Pai. Esse que está vivendo a enfermidade, dê saúde, força, vigor. Pai, esse que está vivendo o momento da escassez, que o Senhor venha, Pai, abundar de bênçãos sobre a vida dessa pessoa, tira da escassez, coloca no lugar da provisão. Esse que está vivendo as lutas familiares, abandono, ou vivendo situação de rejeição, de desprezo familiar, Pai, que ele encontre no Senhor um Pai perfeito, pleno, completo e disponível. Em nome de Jesus, que ninguém, Pai, nenhuma das pessoas que chegaram até esse momento desta oração possa, Pai, ao final desse vídeo, continuar da mesma forma, mas que sejam impactados pela Tua presença, pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa mensagem, você é o canal de Deus para isso. E vamos que vamos. A semana está começando e Deus tem muitas boas notícias para te entregar nesses dias. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.